Fala pessoal, aqui é o Prof. Arthur e a gente vai dar prosseguimento aqui às aulas do cursinho nesse formato online. A gente vai começar a colocar vídeos aqui no canal do cursinho de todas as matérias e é uma maneira da gente dar prosseguimento e se adaptar aí a essa pandemia, né? O formato das aulas aqui vai tentar ser assim no máximo de 10 minutos e tentar condensar bastante o conteúdo, né? E para não ficar com aquela enrolação. Para quem quer mais informações, vai ter o PDF do cursinho, das aulas, né, das apostilas, com a descrição completa, definição completa e exercícios resolvidos, né. Essa primeira aula de física vai ser relacionada à cinemática, que é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos, né. E para a gente começar a entender o assunto, a gente basicamente precisa saber que existem 3 variáveis principais agora no início. E cada uma dessas variáveis vai ter sua especificidade. A primeira delas é a posição, que é nada mais nada menos que onde o corpo se encontra. Por exemplo, você está no quilômetro 10 da rodovia. Bom, a tua posição na rodovia é o quilômetro 10. Para evitar a dor de cabeça de ficar colocando definições longas assim, e que bem no fim não vai ajudar para vestibular e nem essas coisas, eu vou dar resumida. Deixar a aula bem no estilo na lata, né? A segunda variável que a gente vai estudar seria a velocidade, que é basicamente a taxa de variação da posição em relação ao tempo, ou seja, metros por segundo, quilômetros por hora. A aceleração, em contrapartida, é a variação da velocidade em função do tempo, ou seja, a velocidade é a variação da posição e a aceleração é a variação da velocidade. E quais movimentos que são esses? É o MRU e o MRUV. O MRU é o movimento retilíneo uniforme. E já o MRUV é onde a velocidade varia, ou seja, a gente tem aceleração, né? Quando a aceleração é igual a zero, a gente tem um MRU. E quando ela é diferente de zero, a gente tem um MRUV. E isso implica o que pra gente? Porque cada uma dessas duas situações aí, que é bem fácil de identificar, a gente só olha a aceleração, né? Se ela for igual a zero, é MRU. Se não for, é MRUV. A gente vai escolher fórmulas diferentes, né? As fórmulas que a gente vai trabalhar. A fórmula do MRU é a fórmula do sorvete que o pessoal fala, que S igual a S0 mais VT, onde S e S0 são posição final e inicial, respectivamente, V a velocidade e T o tempo. E o MRUV, onde S e S0 é posição final e inicial, V0 velocidade inicial, T o tempo, e o T ao quadrado é aquele termo a mais que está relacionado à aceleração. A gente também tem a fórmula da velocidade, que é o V0 mais o AT, né? V igual a V0 mais o AT, que a gente pode descobrir onde é velocidade e um determinado tempo. Mas existem situações que a gente não tem a informação do tempo, né? O enunciado acaba não fornecendo pra gente, então a gente usa a equação de Torricelli, que seria aquela equação ali. A gente vai fazer um exercício logo mais com ela, então a gente não vai se atentar tanto para isso agora. Uma outra coisa que a gente tem que saber é a convenção de sinais. Tudo que aponta a favor do crescimento dos números da posição, ou seja, segundo o esquema ali, tudo que cresce para a direita, a gente vai convencionar como positivo, e para a esquerda a gente vai convencionar como negativo. Bom, vamos para um exercício da UFPA. Um ponto material parte do repouso. Bom, o que isso significa? Quando ele parte do repouso, a velocidade inicial é igual a zero, né? Em movimento uniformemente variado. Então, se ele é uniformemente variado, a gente viu antes que nós temos uma aceleração agindo sobre esse corpo, né? O que mais que o enunciado fala? Após percorrer 12 metros, ele está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Bom, então após percorrer 12 metros, ele vai estar com uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. O que ele quer saber? A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale. Bom, o que a gente tem que se atentar aqui? O que o enunciado deu? Deu a velocidade inicial, ele deu a velocidade final, ele deu a distância, mas ele não deu o tempo. Bom, e isso significa o que pra gente? Que a gente vai usar a equação de Torricelli, que é aquela que eu falei agora há pouco, a última, né? Bom, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S.
Bom, v ao quadrado seria a velocidade final ao quadrado, v0 ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2a, o a aqui para nós seria a aceleração, né? E o ΔS é a distância percorrida. Bom, percebendo que a gente não tem o tempo, a gente quer achar a aceleração, a gente vai relacionar isso automaticamente na fórmula que a gente aprendeu, né? Que a gente viu antes. Por isso que é importante a gente fazer tantos exercícios quanto forem necessários para a gente acabar memorizando essas fórmulas, né? A gente tem a equação de Torricelli, passando ela limpo aqui embaixo, a gente só vai transcrever os dados que a gente encontrou, né? Bom, a velocidade final é 6, tá no próprio enunciado, né? Quando ele fala velocidade escalar de 6 metros por segundo, velocidade inicial é 0. Por quê? Porque ele parte do repouso, né? Eu ainda deixei anotado, né? Grifado ali, que quando parte do repouso, o enunciado tá querendo dizer para nós que a velocidade inicial é 0. Mais 2a ΔS. O ΔS seria 12 metros, né? E após percorrer 12 metros. Bom, sabendo disso, a gente pode resolver. A gente resolve o 6 ao quadrado, dá 36. 2 vezes 12 vai dar 24 vezes o a, aceleração. Dividindo 36 por 4, a gente vai chegar com uma aceleração igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. É importante a gente sempre trabalhar com as unidades no sistema internacional, né? Que seria metros e segundos aqui nesse caso, né? Aí, consequentemente, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então foi isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima.